estou pensando. Creio que o motivo de ter pensado nisso esta manhã para este grupo foi este jovem governante rico, este jovem, como o conhecemos, chamado o governante rico. Ele era um jovem, sem dúvida, de ótimo caráter. Ele cresceu num bom lar, talvez um lar muito religioso, pela forma como se dirigiu ao Senhor Jesus. Vocês sabem, Jesus lhe disse, guarda os mandamentos. E ele disse, isso eu fiz. Tenho guardado isso desde a minha juventude. Tenho feito isso. Vejam, ele tinha uma boa formação. Isso significa muito, pois normalmente ele provavelmente nunca teria se dirigido a Jesus. But there must have been something about Jesus that attracted his attention. Mas deve ter havido algo em Jesus que atraiu sua atenção, diferente daquilo a que estava acostumado em sua sinagoga. Pois, vejam, Jesus era diferente. E como este jovem aqui testificou do Instituto Bíblico Moody aqui, um ótimo lugar, não há dúvida alguma, mas vejam, certo dia ele encontrou algo que, vejam, era diferente e a oportunidade lhe foi apresentada. E a este jovem foi apresentada uma oportunidade de investimento, sendo homem de negócios como era, governante, e é claro, ele tinha muitas propriedades. E Jesus sabia que havia muito potencial neste jovem, pois a Bíblia disse, olhando para ele, o amou. Ele deve ter sido um rapaz gentil, de bom caráter, e sua abordagem foi digna. Ele não correu e disse, como algum rico desse dia diria, ei, você, venha cá, pregador. Essa não foi sua abordagem. Ele chegou e disse, bom mestre, estão vendo? Mestre, ou professor, que preciso fazer para conseguir a vida eterna? Agora, vejam, ele havia achado em Jesus, ainda que tivesse guardado os mandamentos, ainda que tivesse sido leal à sua sinagoga e à causa. Todavia, ele encontrou algo em Jesus que produzia vida. Agora, a lei não tem vida nenhuma nela. A lei é apenas um policial que lhe mostra os seus pecados. Mas não tem a graça para perdoar o seu pecado. Ela só lhe mostra e lhe diz que você é pecador. E isso tem sido torcido de tal modo que foi trazido ao cristianismo. Apenas uma formalidade, só para dizer que devemos e fazer uma declaração de credos ou leis, estatutos do cristianismo. E temos sido muito hábeis com seres intelectuais de apresentar isso ao mundo. Mas, vejam, não os vemos recebendo como deveriam, pois não tem vida nisso. Vejam, nós precisamos achar algo que todo ser humano está olhando para além da cortina, para algum lugar além de onde ele veio e sabe que tem de retornar algum dia. Todos querem ver isso. Querem saber o que está além disso. Um retrato muito bonito. Jesus disse, quando o espírito imundo, havendo saído do homem, notaram que ele não disse quando ele é expulso do homem, mas quando sai por vontade própria, quando o espírito imundo ha saído do homem, e ele volta a esse homem e descobre que a casa em que morava foi varrida, adornada. Então ele vai e leva consigo outros 7 diabos, demônios, espíritos imundos, e entra nesse homem, e são os últimos atos desse homem 7 vezes piores do que no princípio. Notaram que o diabo saiu por vontade própria e voltou por vontade própria? Agora, se esta casa já estivesse ocupada quando ele voltasse, não poderia entrar. Mas vejam, ele a achou só varrida e adornada. É uma bela ilustração de um moralista, como pensaríamos hoje de um homem que é tenta pensar que vai para o céu só porque parou de jogar.
Ou talvez tenha parado de sair com uma mulher que não era sua esposa, ou parou de beber no dia de Ano Novo e virou a página e se uniu à igreja, entendem? Vejam, ele, na verdade, não é convertido, é apenas um moralista. E o diabo usa moralistas só para sair e fazer uma representação boba, quando, na verdade, o verdadeiro poder do Cristo vivo não está ali. Vejam, o mundo está querendo ver Cristo. Jesus disse, eu sou a videira, vós as varas. E a vara dá testemunho da videira, pois extrai sua energia e vida da videira. Bem, a primeira videira, a primeira vara que veio dessa videira, escreveram um livro de Atos depois daquela vara. Vemos a forma como o Espírito Santo agiu naquela primeira igreja, naquela igreja de Pentecostes. E então, quando nós cremos que se esta videira original chegar a produzir outra vara, escreverão outro livro de Atos depois dela, pois é a mesma vida que está na videira. E se a primeira vara produziu um cacho de uva, e então vemos um monte aqui que tem melancia crescendo nela, ou abóbora, ou pepino, sabemos que não é a vida que está na videira. Portanto, acho que mesmo ao nos chamarmos de pentecostais, falhamos em representar o que é real, que Cristo estabeleceu para nós representarmos, o Espírito Santo e a vida do Espírito. Vejam, às vezes expressamos sensações e expressamos alegria. Mas isso é bom, mas há mais do que isso. Há um fruto que acompanha isso, que o faminto está esperando esse fruto do Espírito, e essa é a qualidade que estava em Jesus. Pois Jesus não era apenas um homem comum, Jesus era Deus. Ele não era nada menos que Deus, não apenas um profeta. Todavia, era profeta. Ele era o Deus profeta. Ele era a casa em que a totalidade de Deus habitava. Nele estava corporalmente a plenitude da divindade. Deus descendo para se tornar homem, para morrer. Deus não poderia morrer como espírito, pois ele não poderia morrer. Ele é eterno e não poderia morrer. Mas Deus pôde se fazer de tal forma que pudesse sentir dor, e pudesse sentir e sofrer. Deus não podia sofrer como o Espírito eterno. Mas quando se tornou homem, ele pôde sofrer e sentir a dor e as tentações pelas quais o homem passava, como Adão e Eva no jardim do Éden e todos desde então. Ele teve de se tornar isso para cumprir sua própria lei, para tomar sobre si sua própria lei. Ele não poderia ter sido a segunda pessoa. Ele não poderia ter sido a terceira pessoa. Ele não poderia ter sido nada menos que a pessoa. Estão vendo? Ele teve de ser. Se eu tivesse a jurisdição desta congregação esta manhã, na mesma medida em que ele tem da terra, e dissesse, se alguém olhar para a pilastra, morrerá. E esta jovem católica sentada aqui olhasse para a coluna, bem, eu dissesse, afinal de contas, ela é uma recém-chegada entre estes, que ela sofra a morte. No entanto, se eu sentisse pena da jovem, dissesse, então, que este homem aqui morra no lugar dela. Não, isso não seria certo. Bem, eu dissesse, meu filho, Billy Paul, vou deixar Billy Paul morrer no lugar dela. Ainda assim, não seria justo, pois o sofrimento está sobre outra pessoa e me deixaria isolado dele. Mas o único jeito de ser justo, como Deus é justo, seria tomar o lugar dela. Tenho de tomar o lugar dela. Portanto, Deus teve de se manifestar em carne para sofrer a morte, o único jeito dele poder morrer. E através disso, ele trouxe redenção. E este jovem viu em Jesus mais do que os mandamentos tinham. Agora, reconheço isto, cavalheiros, talvez não na fé que estamos tentando representar. Não, somos maus representantes do que estamos tentando dizer.
Eu mesmo estou de cabeça e coração inclinados. A mensagem que me foi dada para a igreja neste dia. Sou um mau representante dela em minha vida. Embora eu tente fazer o que é certo, eu tenho meus altos e baixos. Mas eu não peço que olhem para o que eu sou, Vejam o que estou dizendo, de quem estou falando. É o Senhor Jesus, nele está a salvação. E este jovem viu isso, que este homem de fato tinha Deus nele. Ele podia olhar para o coração das pessoas e ver o que estava errado e podia lhes falar disso. Podia ressuscitar os mortos depois de terem morrido. Agora, ele sabia que a lei não fazia nada assim. Ele sabia que sua própria igreja não fazia tais milagres. Ainda assim, ele estava consciente de que o Deus de Abraão, Isaque e Jacó estava vivo. Ele não podia morrer, mas neste homem chamado Jesus, ele viu tudo o que Deus era e seu coração teve fome. E ele sabia disso, ainda que fosse membro de uma igreja, um ótimo membro da igreja. Talvez seu pai fosse um dos grandes, o administrador ou um dos grandes executivos ou algo na junta. E o rapaz tinha sido criado de acordo com essa lei. E ele a guardava reverentemente e a respeitava. Mesmo assim, lá no fundo, havia algo que anelava encontrar mais. Espero que esteja no coração de cada homem e mulher aqui esta manhã, encontrar algo que seja real. Lembre-se, você não pode voltar e fazer a segunda tentativa. Você tem de receber agora. A direção em que a árvore se inclina é a direção em que ela cai. Não há escritura para um arrependimento futuro. Este é o seu momento agora. Não importa como tenha se tornado popular hoje e um purgatório em algum lugar, não há disso. Não há disso na Bíblia. Foi escrito em um dos livros dos Macabeus ou algum outro, mas não faz parte dela. E olhem, nesse livro é mencionado o purgatório, mas no resto da Bíblia não é mencionado em parte alguma. E afinal, Jesus falando deste mesmo jovem, quando ele morreu, ele disse, há um abismo que ninguém jamais cruzou e nunca cruzará depois da morte. Estão vendo? E isso encerrou o assunto, quando Jesus disse isso. Agora, vemos nisto que esta fome de se tornar um membro, ou não membro, mas uma fonte de vida que existia em Cristo, esse jovem estava querendo fazer parte dela. Exatamente o que Jesus estava lá para dar, o novo nascimento. Estão vendo? É o que temos hoje, a oportunidade de receber o novo nascimento, de nos tornar parte de Deus. Vejam, filhos e filhas de Deus. Entendem? Notem, assim como um pecado, a igreja há muito se esqueceu do seu lugar. A denominação, afastando-se cegamente disso por condução cega de cegos. Vejam, se eu tivesse uma gota de tinta preta em minha caneta aqui e tivesse este copo cheio de alvejante ou vasilha aqui cheia de alvejante que as mulheres usam. Agora, o alvejante era... Bem, quando eu tinha algo na camisa, quando era garotinho, mamãe pegava um pouco de óleo de carvão ou um pouco de terebintina ou algo assim e punha nela e tentava tirar a cor da mancha. Ela só espalhava, mas não ficava tudo em um só lugar. Mas agora inventaram algo chamado alvejante. E que coisa, esse alvejante tira essa mancha na hora. Bem, havia uma lei de Deus que, sob o sangue de um cordeiro, que não tirava o pecado, apenas o espalhava. E quando o homem pecou, ele cruzou o grande abismo. Quando pecou, se afastou, ele se separou de Deus, não deixando o caminho de volta para si. Mas Deus, em eterna misericórdia, aceitou um substituto para ele, e este substituto durou milhares de anos, mas não tirava o pecado, só encobria o pecado. Mas quando não fabricado, mas Deus, em seu poder criativo, criou uma célula de sangue sem desejo sexual no ventre da Virgem, que não só encobre o pecado, omite o pecado. Isso o leva para tão longe que nunca mais vem à mente de Deus.
não faz uma ponte sobre o abismo, mas move o abismo. Que pingue esta gotinha de tinta nesse frasco de alvejante, seja o que for, e você nunca mais achará essa cor. De onde veio a cor? Agora, vemos isso ao fazer a cor. Eu não sei, não sou químico, mas só estou dizendo que se houver um químico sentado aqui, você iria achar que estou mentalmente confuso ou que não sei do que estou falando, se usar esses termos. Mas só para que saibam o que quero dizer, digamos agora a cor. Agora, a princípio, diríamos que vem algum tipo de ácido. Bem, então, de onde veio o ácido? Vamos analisá-lo e digamos, bem, que fosse certo tipo de ácido combinado com outro tipo de ácido para formar uma cor, sendo que só há uma cor original que é a branca. Todos sabemos disso. Outras são perversões dela. Não há cor além da branca. Essa é a única cor real que existe. Agora vemos que esta química, vamos analisá-la só um pouco e vemos que talvez diga que agora trata-se de átomos. Bem, diríamos que o átomo B1 vezes o átomo BC vezes 4 produz preto. Se fosse o átomo B8, daria rosa. E então, molécula vezes tal e tal dá preto. Agora, mostra que houve uma inteligência por trás disso, que a fabricou preta. E então, se você a leva além disso e além daquilo, contanto que seja uma criação, tem de vir de um Criador. Não pode haver criação sem Criador. Agora, vemos então que quando isso acontece, e qualquer cor é uma perversão, e qualquer coisa fora um filho de Deus puro e inadulterado é uma perversão. E o que é pecado é a justiça pervertida. O que é um adultério? É um ato que Deus ordenou exatamente para repovoar a terra, que foi pervertido. O que é uma mentira? É a verdade deturpada. Assim, vejam, tudo agora é uma perversão. E a cor original é branca. Temos de fazer com que isso volte ao branco, ainda que preto. Está pervertido em algum lugar. Mas quando cai nisto, essa tinta cai no alvejante e ele a faz voltar. E é branca, assim como o alvejante. Você nunca mais a achará. Acabou para sempre. Agora, todas as suas sensações, como nós, pentecostais, gostamos de pular e gritar. Eu gosto. Creio que está certo. Gostamos de falar em línguas. Creio que é um dom de Deus. O diabo pode imitar qualquer coisa que você possa produzir nessa linha. Mas notem. Então isso mostra que algo está errado. A vida de Cristo não está fluindo através da igreja como deveria. O corpo, a noiva, não está passando aí como deveria. Agora vejam, está entupido em algum lugar. Notem, quando isto, seus pecados são confessados e seus pecados são lançados no alvejante do sangue do Filho de Deus, isso perdoa de tal modo o pecado que ele é colocado no mar do esquecimento de Deus e nunca mais poderá ser lembrado diante dele. Então, o que isso faz de um homem? Um filho de Deus. Deus nunca se lembra de você como pecador. Você é filho, você é filha. Não há mais lembrança do pecado. Deus coloca isso no mar do esquecimento. O alvejante. O mar do esquecimento é o sangue de Cristo, que foi derramado por você. E, portanto, então, você e Deus são pai e filho pela graça de Jesus Cristo. Não por algo que você fez, mas pela graça dele. Vocês são filhos e filhas de Deus e participantes das suas bênçãos e do seu poder e da sua vida. A vida dele está em você, pois você é um filho de Deus. Ah, se a igreja pudesse, nós apenas representássemos isso. Não é de se admirar que Jesus disse: se vós estiverdes em mim e a minha palavra em vós, então pedi o que quiserdes. Vocês estão vendo? As obras que eu faço, João 14:12. Quem crê, confessa e crê em mim, vejam, também fará as obras que eu faço. Pois Deus está no crente, assim como esteve em Cristo.
Não na plenitude em que ele estava em Cristo, mas ele está em você como ele era, pois você é filho de Deus, por meio de Jesus Cristo. Oh, como este jovem e sua vida de igreja puderam ver que havia algo no Senhor Jesus. E foi-lhe apresentado este problema, vir a Jesus, embora isso fosse contra a sua igreja. Mas ele teve a audácia, ele tinha algo nele que queria descobrir, uma fome. E ele veio ao Senhor Jesus. E este jovem, penso sobre a oportunidade lhe ter sido apresentada então deste investimento. Mas ele não estava interessado em tal investimento. Tudo bem, se ele pudesse continuar vivendo com seus amigos e continuar vivendo nas coisas que estava fazendo, e filiar-se a isto e, todavia, não querendo se render. Agora, é aí que vemos o grande problema hoje, é que a igreja conhece a Escritura. Aqui, esta instituição de onde este jovem aqui veio, e este irmão Batista sentado aqui, eles conhecem essa palavra. Eles são estudantes da palavra e, todavia, se eles dizem, bem, nós cremos, nós aceitamos, é como um frasco de remédio, uma cura. Vejam, não cura moral, isso reproduz a vida de Cristo, está vendo? Se recebe o Evangelho, então você se torna parte do Evangelho. E se você se torna parte disso, como Pedro, Tiago e João, e os demais se tornaram no Pentecostes, sua vida é outro livro vivo de Atos. Não há como negar. Jesus disse em Marcos 16, estes sinais seguirão aos que crerem. Mas as pessoas aprendem, passando por seminários e escolas para aprender, mas elas mesmas não querem nada disso. Mesmo assim, pensam que receberam. Sim, acham que o receberam, mas as ações falam mais alto do que todas as palavras. Veja, sua vida prova isso, seja o que você for. E este sujeito não estava interessado em tal negócio, embora esse grande investimento não fosse apenas algo da noite para o dia, não foi algo que Jesus lhe pediu, venha, entre já. Jesus deu total identificação, o Filho de Deus. Como poderia um homem chegar à sepultura onde jazia um morto e dizer, Lázaro, sai para fora, que não fosse Deus? Como poderia um homem estar num barco quando 10.000 demônios do mar juraram que o afogariam, ele e seus discípulos aquela noite, e pôde pôr o pé na borda do barco e olhar para cima e dizer, cala-te, aquieta-te, e os ventos e as ondas lhe obedeceram? Como poderia um homem enxergar dentro de um coração humano e dizer, você fez tal e tal e tal e tal? Tinha de ser Deus. Foi plenamente vindicado e não lhe foi pedido que investisse em algo que apenas um pensamento mítico ou alguma seita. Estava plenamente identificado em que haveria de investir. Se ele pudesse ter dito, agora, não sei não, mas vejam, ele o chamou de bom mestre, e ele sabia que havia algo, mas mesmo assim, não estava pronto para tomar o remédio, pois Jesus lhe pediu para fazer algo. E é isso que cria o obstáculo entre os homens hoje, é que eles creem que Deus existe. Não há homem de bom entendimento que não saiba que Deus existe, pois se ele não reconhece Deus, a Bíblia diz claramente que ele não está mentalmente certo. Ele é um tolo. Vejam, a Bíblia disse o nécio no seu coração, não há Deus. Agora, mas se ele crê que Deus existe, todavia ele não está disposto a se separar do mesmo jeito que Jesus estava pedindo a este jovem homem de negócios para fazer seus investimentos. Ele viu algo em Jesus que outros homens nunca tiveram. Ele viu que havia algo que Jesus tinha, que aqueles sacerdotes não tinham. Ele viu algo que os rabinos, os professores, nenhum deles tinha. Mas ele reconheceu isso em Jesus e reconheceu que era Deus.
Mas pensou, bem, se eu puder entrar, ora, e não tiver de fazer tudo isso, vou averiguar. Mas ele viu que só há um caminho para chegar. E é aí que o mundo tem de aprender hoje. E Cristo é esse caminho. Não uma igreja, não uma afiliação, uma denominação, por melhores que sejam. E não tenho nada contra elas nesse assunto. No entanto, vocês precisam entender que é Cristo, o novo nascimento. Homens, vocês, homens de negócios desta cidade, eu não estou condenando suas igrejas enquanto estão sentados aqui. Somos gratos por estarem aqui. Mas estou tentando lhes vender segurança esta manhã. Não estou tentando vender a vocês. Sou representante dessa empresa e eu quero lhes dizer que a apólice é gratuita. Estão vendo? E está bem identificado na terra hoje que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente, por suas mesmas obras, seus mesmos sinais, seu mesmo evangelho, a mesma palavra de Deus. Ele está perfeitamente identificado como foi então. Agora, você está aqui esta manhã por algum motivo. Está vendo por quê? Por que está aqui, afinal? Há um pequeno tilintar aí que lhe diz. Agora, não estou dizendo para deixar sua igreja. Vá para a sua igreja, uma pessoa melhor do que quando a deixou, e você será uma luz sobre um monte, uma vela que está acesa e não coberta com um cesto. Você terá a vida eterna. Agora, vemos que isso coloca um homem de volta no lugar em que as pessoas estão hoje. A Bíblia disse aqui, tem uma escritura anotada aqui, a qual gostaria de me referir. Jesus disse no capítulo 3 de Apocalipse que a igreja de Laodiceia é a última era da igreja. E todos estamos crendo que estamos vivendo no tempo do fim e que esta é a última era da igreja. Agora, comparem esta era da igreja com aquele jovem governante rico. Comparem. Agora, não disse Jesus... A igreja de Laodiceia era rica, estava enriquecida, de nada tinha falta. Não é essa a condição da igreja hoje? E todavia Cristo se revelou através de 3 eras da igreja. Através de Lutero, através de Wesley e através da era pentecostal. Revelou-se em sua palavra de justificação, santificação e do batismo do Espírito Santo, a restauração dos dons. E agora, sua própria identidade pessoal entre eles. Vejam, tentando... E vocês, jovens governantes ricos, homens de negócios de Chicago esta manhã, estão vendo? Laodiceia. Vemos que em todas as outras eras da igreja, Jesus ainda estava na igreja, mas na era de Laodiceia, ele estava do lado de fora, batendo, tentando entrar. E esta é a era em que a manifestação de Cristo vem tão perfeita na imagem de Cristo em sua igreja, a ponto das igrejas, como o irmão disse há pouco, estarem fechando a porta. E mesmo assim, ele permanece com amor, batendo, se alguém tiver fome ou sede. Entendem? Mas espera-se uma porta fechada. É a era de Laodiceia. A Bíblia disse que seria assim. E agora, se sua denominação fechou a porta para tal mensagem e tal mensageiro, não eu, sou seu irmão, conservo seu. Mas o mensageiro é o Espírito Santo, expressando-se através de seres humanos. A igreja que Cristo santificou para esse exato propósito. E agora lhe é apresentada a oportunidade de fazer um investimento nesta vida eterna. Seu negócio pode ser legítimo e grande, mas não há negócio maior do que salvar a própria vida, está vendo? Você tem a oportunidade. Agora, sua igreja pode expulsá-lo, mas como um todo. Mas Jesus não veio só para uma igreja, um grupo em especial. Ele veio para indivíduos. Recebereis o Espírito Santo. O indivíduo. Agora, foi para isso que ele veio. Agora, vemos que a mesma oportunidade de investimento é apresentada à era da igreja de Laodiceia. Agora, na mesma pessoa que o jovem governante rico rejeitou categoricamente.
E assim está a era da igreja de Laodiceia, rejeitando-o categoricamente, pondo-o para fora. Eles amam o que esse jovem governante, o que foi que ele disse? Ele retirou-se triste porque possuía muita propriedade. Foi uma grande oportunidade, mas ele era tão rico que ele sentiu que isso arruinaria sua riqueza. Gostaria de saber se a popularidade de um homem dos Kiwanis ou da associação, ou talvez sua popularidade na igreja, mesmo como pastor, seria tão grande naquela denominação que você se afastaria da mesma oportunidade e a rejeitaria friamente porque ela arruinaria sua herança com a igreja. Será que sua mordomia da igreja, a organização, é tão grande para vocês esta manhã que rejeitariam isso? Alguns de vocês, homens que pertencem a igrejas e estão sentados aqui esta manhã como homens de negócios? Pensem nisso. Isso foi apresentado ao jovem governante rico e ele rejeitou. E Cristo se virou e disse que a era da igreja fará o mesmo nos últimos dias. Agora, é em Chicago agora que vocês são confrontados a tomar uma decisão. O tempo está se esgotando. Vocês devem fazê-lo de imediato. Tomem sua decisão por Cristo para nascer do seu espírito. Agora, vemos que este homem rico fez isso porque amava o mundo. Ele amava seu companheirismo com sua organização mais do que com o Senhor Jesus. Muitos desses, esta manhã, dizem, bem, eu seria considerado um de vocês, pentecostais, eu seria considerado um santo rolador se fizesse isso. Agora, afinal, onde está o seu tesouro? Está na sua igreja? Está no seu negócio? Ou está no céu? Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Então, por que não fazer um investimento de vida esta manhã? Seu negócio se tornará cinzas algum dia. Não sei, aquele irmão que profetizou, e os irmãos, melhor dizendo, sobre o maremoto, isso pode acontecer. Mas estou dizendo uma coisa, eu sei disso. A Bíblia diz que esta terra queimará. E Chicago nunca teve um incêndio como o que terá um dia. E Deus, o Deus justo, não pode deixar Chicago escapar da ira de Deus. Como um amigo disse certa vez, Jack Moore disse, se Deus permitir que esta geração fique impune por rejeitar o Evangelho e por fazerem as coisas que estão fazendo e vivendo no tipo de pecado que estão vivendo, imorais e tal, ora, ele seria obrigado a levantar Sodoma e Gomorra e pedir desculpas por queimá-las. Assim, eles rejeitaram, se afastaram disso e viram o rosto de Cristo. Isso, o movimento de Cristo, nunca foi uma grande coisa mundial. É humildade. Ora, ele estava no mundo. Nos dias do seu ministério, talvez 1/3 dos judeus na Palestina nunca soube nada sobre ele até ele partir. Estão vendo? E eles nunca souberam disso, até ser tarde demais. Mas pensemos esta manhã que este é um dia especial em que nos é dada a oportunidade, como homens de negócios, de fazermos um investimento em Jesus Cristo, de nos entregarmos, nos aprontarmos e deixarmos tudo o que há, que é valioso neste mundo, para podermos encontrar os tesouros do céu. Como Jesus lhe disse, e vem, segue-me, toma a tua cruz. Não tome sua popularidade quando todo mundo está dizendo, claro, doutor, entre, é importante tê-lo aqui. O diácono, você é ótimo. Veja, é uma cruz. E você, podem chamá-lo de louco, herético. E como Paulo, você poderia testificar no caminho que é chamado heresia. É assim que adoro ao Deus de nossos pais. Está vendo? Houve outros homens antes de nós que tiveram de tomar estas decisões. E lembre-se, São Paulo e o jovem governante rico contrastam um do outro. Paulo também foi um homem com grande oportunidade diante de si. E ela lhe foi apresentada, mas ele a aceitou. Agora você pode olhar para o resultado deles e se situar qual será o seu resultado. Você pode baseá-lo na palavra, a imutável, ou melhor, na imutável palavra de Deus, a promessa de Deus.
Deus não pode fazer algo e então mudar e fazer outra coisa a respeito. É dizer que ele errou da primeira vez. Deus não pode mudar. Ele é Deus e Deus é a palavra. Agora, esta palavra estava bem identificada como sendo o Filho de Deus. Ele viu algo em Jesus que outros homens não tinham, mas o preço era alto demais. E é alto demais hoje com a igreja de Laodiceia. Mas lembrem-se, eles saíram da sinagoga por causa disso. Expulsaram-no da sinagoga porque não tinham lugar para ele na sinagoga. Estão colocando Cristo para fora da organização hoje. A verdadeira manifestação viva, palavra de Deus plenamente identificada e vindicada, a que ninguém pode se opor, provando que Cristo ressuscitou dos mortos e sua vida está vivendo em seu povo, fazendo o mesmo que ele fez. Tem de ser chamado de diabo, adivinhação e tudo mais, mas lembrem-se que a palavra é a mesma. Uma palavra contra ela é imperdoável. Isso nunca será perdoado neste mundo, nem no mundo vindouro. Esta é a última era da igreja. Não poderia acontecer nas outras eras. Tinha de acontecer nesta era. Cada relógio. Se tivéssemos tempo, poderíamos colocar voluntariamente aqui e provar isto. A palavra de Deus está se cumprindo agora. E a última palavra que a igreja é chamada a sair, e Abraão é no tipo, e Sodoma. Agora, lembrem-se, ele expressou tão claramente sobre Sodoma, estão vendo? Agora, ele disse, como aconteceu em Sodoma, nos dias de Ló. Vejam, o moderno Billy Graham, os anjos mensageiros em Sodoma, chamando as pessoas a sair para ver se conseguem achar 40 justos, e Deus até faria concessões por 10, e mesmo assim não conseguem achar. Este grande evangelista, Billy Graham, e Jack Shuler, de vocês metodistas, e Oral Roberts, de vocês pentecostais, como lá na Babilônia, nestas organizações que estão cooperando. Mas lembrem-se, Abraão não representou nenhum desses. Ele não era uma cidade, ele estava esperando um reino. E tinha um grupo com ele. E houve um dos três que ficou para trás. Ele mostrou um sinal de quem ele era, de costas para a tenda, e soube o que Sara disse na tenda, um discernimento de espírito. Jesus dizendo claramente, agora lembrem-se de que não se fez mais nenhum sinal até Sodoma ser queimada. A última coisa que a igreja vai ver é Cristo manifestado em seu poder, em plenitude em sua igreja, pouco antes do fogo cair. Lembrem-se, Ló foi aquele do fogo que caiu do céu. Não no passado, nos dias de Noé, a água veio, mas Cristo expressou que tipo de ministério haveria nos dias de Ló. E agora vemos o Espírito Santo movendo-se entre sua igreja. Da mesma forma, nós a encontramos na condição de Laodiceia, exatamente como estava então. Agora, vejamos aqui por que este homem se recusou a investir nesta apólice, o titular dela, porque havia muito do outro lado do qual ele não queria abrir mão. E esse é o problema da igreja hoje. Não há ninguém com seu bom senso, um papa, potentado ou qualquer outro que possa se levantar e negar que Jesus Cristo disse, estes sinais seguirão aos que crerem. Até onde? A todo o mundo, a toda criatura. E não pode dizer que Jesus não disse um pouco, e o mundo, cosmos, ordem mundial, não me verá mais. A ordem da igreja, ordem no mundo, do mundo. Eles acham, e o reino de Deus nunca é do mundo. Não importa quantos homens intelectuais vocês possam levantar. Não estou condenando essas pessoas, mas estou tentando lhes mostrar uma trapaça que Satanás tem feito. Eles não podem, não me importa quão grandes. Vocês, pentecostais, vocês da unidade, querem que todos da Trindade se unam a vocês. E vocês da Trindade querem que todos da unidade e da Igreja de Deus e tal se unam às suas 30 e tantas organizações
Tornem-se uma. Vocês, metodistas e batistas e tal, da mesma forma. Este concílio ecumênico que está se reunindo lá esta semana para falar sobre os problemas, todos estão querendo a união em um. E farão isso. A Bíblia diz que fariam. Farão uma imagem à besta. Estão vendo de onde vem a própria origem? Uma besta é um poder e será um poder, mas será o poder errado. Jesus disse que seu reino não era deste mundo. Se seu reino fosse, seus representantes lutariam. Mas disse, meu reino é de cima. Estão vendo? O reino de Deus não é uma organização que pode fazer algo grande.